Com vocês agora, então, professora Cidinha Reis, maravilhosa. Deixa as minhas meninas em boas mãos, hein? Cuida delas. Cuida. Oi, crianças, boa tarde. Tudo bem? Gente, vocês sabem que eu tenho que ficar aqui no maior, porque não tenho tamanho, né? Eu falo assim, 150 centímetros, tá, gente? É o suficiente para dar trabalho para todo mundo, né? Então, deixa assim. Gente, é o seguinte, eu vim aqui a convite da Natália, agradeço muito, inclusive. Como ela já disse, nós trabalhamos juntas com correção de redação já há muitos anos. Depois, com a pandemia, né, ela criou o grupo dela, eu criei o meu grupo, mas sempre a gente está trocando saberes aí, né? Por isso que estou aqui com vocês hoje. Eu gosto muito do que eu faço, tá, gente? Muito, muito, muito da língua portuguesa e muito de ensinar, mas muito. Tanto é que é um baita de um domingo e a gente está aqui, né? Vocês estão por necessidade, eu estou pelo prazer. Então, olha a diferença. Então, é assim, gente, eu vou direto ao ponto para a gente não enrolar, tá? Nós teremos 3 questões, certo? As 3 questões são questões discursivas. E o que significa ser uma questão discursiva, gente? Isso que eu estou fazendo aqui com vocês é um discurso. Né? Estou falando de mim, estou falando das questões. Isso é discurso. Então, todo o seu saber é um discurso. Só que você vai ter de colocar isso no papel, que é o bicho de 7 cabeças que todo mundo fala, né? Que o complicado é colocar no papel, que a gente tem ideias. Então, sugestão. Tudo bem que faltam poucos dias, mas ainda é possível. Está com muito, muito medo de escrever, gente? Despenca a escrever. Escreve, sem preocupação. Isso é introdução, isso é desenvolvimento, isso não sei o quê. Não, escreve, libera. Pelo menos uma vez por dia, libera a sua escrita. Eu vou falar de criança. Desembesta, nem que seja para falar da criança que foi você ou que é você. Não importa, mas dê asas para a sua imaginação. Permita-se escrever sem se preocupar com regras. Aí, quando você entra já no processo para desenvolver, para fazer o seu discurso escrito, então, o que a banca quer? Que você demonstre o conhecimento que a prefeitura quer, certo, gente? Que por isso tem uma bibliografia, que você demonstre o conhecimento do conteúdo e saiba apresentar esse conteúdo pela escrita. Então, além disso, tem de conhecer a norma padrão. O que é a norma padrão da língua, gente? Vírgula, que é o que mais dá problema, né? Vírgula, acentos, concordância. Embora, tá, gente? Vou até me orgulhar de dizer o que eu vou dizer, né? O pessoal que passou ali comigo corrigindo algumas redações, eu percebi que desenvolve. De todos, percebi que sabe desenvolver e que domina o assunto. Precisa, talvez, um ou outro de uma organização melhor. E como é que eu consigo essa organização, gente? Escrevendo. Escrevendo. Tem que ser assim. Tá? E tira o medo, gente. Não fica preocupado assim, olha, isso tem que ser introdução, isso tem que ser isso tem que ser assim. Escreve e organiza. Claro que lá, criado o hábito, né, vai se tornar mais simples, porque aí você vai fazer com mais segurança. Tá? Mas eu quero ser assim, muito, muito objetiva. Então, vamos lá. 3 questões discursivas. 3 questões para serem escritas. É isso. Tá certo, gente? Pergunta e resposta. Então, se eu perguntar para você assim, qual é o seu nome? Aí ela me responde, Maria José. Ótimo, nós estamos num contexto que eu perguntei o nome, ela respondeu o nome e ficou claro. Mas pensa no corretor que vai estar sozinho, com o seu papel na mão, sem nome, sem nenhuma identificação. O que ele vai fazer, gente? Ele tem 500 redações para corrigir em 48 horas. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, se a letra estiver legível,
vai dar apetite, certo, gente? Se você tiver lá, se ele bater os olhos e gostar daquilo que ele vê, ele vai ler com olhos de quem gosta. Se tiver um monte de rabisco, gente, pensa, nem a gente não gosta. Por que ele vai gostar, né? Então, já pense nisso. O visual é muito importante, muito. Precisa ter parágrafo. Tem que ter, gente. Não vai escrever grudadinho na margem esquerda, não. Faça o seu espaço paragráfico. E respeite. Se o primeiro espaço usou lá, sei lá, uma média de 2 dedinhos, todos os outros têm que ter isso. A gente fala, gente, porque a gente que corrige, então o que a gente vê? O candidato faz o parágrafo. No primeiro ele faz. Quando chega no segundo, ele já gruda lá. Depois o outro ele lembrou, ele já faz para cá. Porque não pode ficar rabiscando, né? Então pensa. Então vai concentrado. Margens regulares, parágrafos regulares, letra legível. De cara. Outra coisinha que tem que ser de cara, porque ele não precisa ler para saber isso, gente. Quando a gente chega no final da linha, o que acontece? Não coube a palavra. A gente tem que separar, não tem? Em sílaba. E ir para lá. O tracinho é ao lado, não é embaixo. Certo, bebês? E na outra linha, não tem tracinho. Tá? É o tracinho da separação de sílaba. Ao lado, não embaixo da sílaba. Então, isso ele vai só olhar, gente. Ele olhou, ele já bateu os olhos, viu letra horrível, você ultrapassando margem, você espremendo palavras. Vai falar, ixi, não é coisa boa, não. Lógico que ele vai ler, tá, gente? Mas ele já vai ler com olhos diferentes do que aquilo que te chamou a atenção. Maravilha isso, bebês? Tá. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, é questão objetiva. Então, discursiva é pergunta e resposta. É isso. A questão discursiva está dentro da dissertativa. A dissertativa, quando é temática, então fala assim, olha, fale sobre a legalização do aborto. Horas. Você vai ter lá quantas linhas? De 20 a 30 para você falar sobre isso. Tá? A discursiva, você vai ter, em média, 15 linhas. Tá, gente? 15 linhas é pouco. Tá? De repente, de acordo com o tema, é pouco. Mas serão 15 linhas aproximadamente. E pode ser que essas questões tenham A e B. Então, já não são mais 15 linhas. Vão ter, sei lá, 5 linhas para a questão A, 8 linhas para a questão B e pronto. Entendem, gente, como é que é o negócio? Então, vão preparados para isso. Pode ser que você realmente tenha de escrever 15 linhas direto. Pode ser que esteja dividido a pergunta entre A e B, e você vai ter. Mas eles te dão um espaço, tá? O espaço para a letra A é esse, o espaço para a letra B é esse. Então, vai ser dado. Então, respeita esse espaço e pronto. Não vai passar, tá, gente? Se eles te derem 10 linhas, você obrigatoriamente não precisa usar as 10 linhas, mas não pode usar 11. Beleza? Tem que você use um pouquinho menos é uma coisa, mas ultrapassar o limite de linhas dado não pode. Aí fala, mas por quê? Gente, não pode, porque eles não leem esta linha que ultrapassa. Então, a sua frase anterior vai ficar incompleta. Tá? Então, é por isso. Né? Não é porque você passou uma palavrinha. Não, eles não vão ler aquela palavrinha que passou para depois. Esse negócio está fazendo muito barulho aí? Não. Tá bem? Esse negócio. Tudo bem, gente. Deixa que é assim mesmo. Aí, vamos lá. Então, a gente já falou disso. Aí, a pergunta é assim. Vamos imaginar uma situação, problema, que eu estava, inclusive, com uma das meninas. Aí, a gente falou sobre isso. Imagina uma história de um pai que ele está preocupado
porque a filhinha dele, de 3 anos, está com uma turminha e tem criança de 2 anos, tem um pouquinho menos, tem um pouquinho mais, sei lá. E ele está preocupado que aquela criança, que a filha dele, não está se desenvolvendo, que ela está indo para trás. Ela está recuando, já que os amiguinhos dela são menores. E aí, esse pai está infeliz. E foi lá para a direção e reclamou, brigou pra caramba lá. Aí a pergunta é essa: você, professora, o que faria, ou como você agiria com esse pai? Então pensa, na sua cabeça já veio. Não veio? O que você faria com esse pai? Então, joga ele. Assim, não pode, né, gente? Não vai dar certo. Mas aí entram os documentos. Aí entram tudo que vocês viram com os autores. As crianças não precisam conviver, gente, em ambientes diversos, com crianças de idades diferentes, de culturas diferentes, de conhecimentos diferentes, de lugares diferentes. Pensa também na questão da migração. Quantas pessoinhas tem na nossa escola que vêm de diferentes regiões do nosso país? Aí um pai não pode falar assim: mas eu não quero que meu filho conviva com aquela pessoa lá, porque aquela pessoa é tal coisa. Ele pode falar isso, gente. Nós, educadores, não podemos. Né? Então, pensa isso. E aí, o que você tem que fazer no primeiro parágrafo diante dessa situação? Apareceu lá a situação problema. Então, vamos lá. Tem a situação problema. Depois tem a pergunta. Essa pergunta, que é o que a gente tem que responder, é chamado de comando. Tá? Aí vem assim o comando. Diante dessa situação de descontentamento do pai em relação à multietariedade na sala da filha, qual orientação a professora deve dar para ele? Certo? Qual orientação? Então, vamos lá. No primeiro parágrafo, gente, vocês já tem que aparecer a palavra multietariedade, tem que aparecer a palavra pai, a palavra professora. Por quê? Porque isso é o que contextualiza a resposta. O corretor, ele não vai ter a situação problema. Ele vai ter só a sua resposta. Então, pensa, eu pegando aqui 500 folhas para eu corrigir, e aí eu chego lá e começo a ler e falo, tá, porque o currículo da cidade fala um monte de coisa bonita, né, gente? E aí a gente pode pegar, olha, esse pedacinho fala disso, esse pedacinho fala disso, e juntar tudo. Mas e aí? A resposta. Qual é a resposta? Então, a questão discursiva, a resposta, tem que estar no primeiro parágrafo. Tá? Não é lá embaixo. Não é enrolar o pavão e deixar para responder lá embaixo. É muito diferente, gente, da questão simplesmente dissertativa argumentativa. Porque na questão dissertativa argumentativa, é para falar sobre, sei lá, é para falar sobre a multietariedade. Aí você vai, fala disso, fala disso, fala disso, fala disso, e chega lá embaixo e você conclui. Portanto, diante disso, cabe aos pais compreenderem que seu filho deve vivenciar com crianças de diferentes idades, assim como diferentes culturas e conhecimentos, tal. Você viu? Eu fui lá embaixo para responder. A discursiva, não. É lá no primeiro parágrafo. E depois você desenvolve. Tá? Então, assim, objetividade, gente, no primeiro parágrafo. No primeiro. Então, esse pai está de acordo? Não. Está preocupado? Tá. Está certo, de acordo com os documentos, a preocupação dele? De acordo com os documentos, não. Mas de acordo com a condição dele, tá. Concordam, gente, isso? Então, como você pode começar a responder? Você pode, de repente, dizer assim, olha, sei lá, um pai preocupado com
o filho, convivendo com idades inferiores à sua filha, sei lá, você tem que se organizar, né? É natural. Porém, de acordo com os documentos, de acordo com, sei lá mais quem lá, a multietariedade, olha lá, apareceu a palavra. A multietariedade favorece o desenvolvimento da criança, do bebê, sei lá mais de quem, na sua caminhada, pronto. Na sua vida, no seu aprendizado. Aí, ó, gente, é legal ter palavras que são palavras-chave que a gente fala? É legal. Mas, ó, cá entre nós, não fiquem decorando. Porque aí, se só decora, você só quer colocar aquilo ali. Ó. Eu li umas redações por aí pelo mundo, gente, e estava assim, tudo igualzinho. Você podia ler de uma esquina para outra, as respostas eram as mesmas. Então, ou seja, não havia criatividade da pessoa que estava respondendo. Não, crie o seu jeito de começar a escrever. Não precisa obrigatoriamente seguir aquele padrão e nem aquelas palavrinhas-chave todas que aparecem lá. Né? Você tem que falar. Então, por isso que eu falei assim, quais são as palavrinhas importantes aí? Criança, multietariedade, pai, preocupação. Tá vendo? Ó, isso porque, e quando a gente dá a resposta, gente, no primeiro parágrafo, essa é a introdução. Ali está a introdução. Então, você já fez, que é o que é mais difícil para a gente, não é começar? Depois vai. Né? Mas o começo sempre é bastante complicado. Então, ó, você deu a introdução a partir dos elementos que estão lá em cima, que estão no enunciado, tá, bebês? Pensa nisso. É a partir daqueles lá, se identifique lá palavrinhas que são importantes. Maravilha? Tudo bem até aí, crianças? E aí começa a sua resposta. E aí você vai ver que, naturalmente, ela vai surgindo. E teve uma das meninas, eu já não me lembro mais aqui, acho que foi uma das últimas que falou comigo. Bom, vou falar aqui, não sei quem é mesmo, não vou falar o nome, não tem problema. Mas era para falar da criança e da infância. Então, olha o que ela fez. Ela pegou o primeiro parágrafo, falou tudo da criança, o segundo parágrafo, tudo da infância, e o último parágrafo, ela envolveu criança e infância. Aí eu fui explicando, daqui a pouco ela falou assim, então esse último parágrafo deveria ser o primeiro. Exatamente. Por quê? Porque lá na proposta perguntava de criança e infância. Então, ela pegou o último parágrafo, jogou lá para o primeiro. E aí, depois ela foi falar do conceito de criança, depois do conceito de infância. Por quê? Porque ela tinha, olha, gente, isso é feio, tá? Ela tinha. Isso se chama cacofonia, tá? Ela tinha, não é latinha, tá, gente? Nem de cerveja, nem de refrigerante, nem de nada. Não é latinha. Porque ela havia, certo, gente? Porque ela havia primeiro dado a definição de criança e depois dado a definição de infância e depois juntar os dois. Contrário. Tá, bebês? Primeiro fala dos dois, criança e infância, porque está lá no comando. Depois, havendo espaço, você destrincha. Agora, vamos imaginar que fosse essa pergunta fosse o conceito de criança e infância de acordo com a normativa 01, não sei das quantas, né? Fosse só isso e isso fosse a letra A. Se fosse a letra A, ela ia ter, em média, 7 linhas para responder. Só apresentando esse último parágrafo que ela colocou, já era a resposta que tinha que ser dada. Pronto, acabou. Daí ela não ia ficar fazendo um outro parágrafo para a criança, um outro para isso. Não, daí não faz mais. Entenderam, gente? De acordo com o número de linhas. Mas não, eu tenho 15, então eu faço essa relação, depois eu falo de um, depois eu falo do outro, depois eu concluo. Maravilha? Veja se vocês têm alguma pergunta. Pode perguntar. Oi, fala.
só passar um traço. Sim, sim. Isso. Vamos imaginar, né? Você tinha que escrever preconceito, errou lá, pulou um N, sei lá o que lá. O que você faz? Passa um traço, não é rabiscar, tá, gente? Branquinho não pode usar mesmo. É um traço porque o corretor precisa ver qual é a palavra que você errou. Qual foi o tipo de erro? Que tem tipos de erros que são tão naturais, gente, a gente cometer, que é bom que ele veja, inclusive. Né? Aí você passa isso, não coloca parênteses, nada disso. Tá? Quando eu aprendi, gente, que eu era menor, quando eu aprendi, a professora falava assim, a hora que errar tem que colocar entre parênteses. Mas a função dos parênteses é explicar. Então, está errado o uso dos parênteses para erro. Tá? Então, só passa um traço, escreve na frente. Agora, vamos imaginar que você vai ter o seu espaço para o rascunho, você fez o rascunho, você passou lá, escreveu tudo bonitinho, deu tempo, milagre, de reler, tudo direitinho. Tá? Mas você percebeu que esqueceu uma palavrinha, pulou. Por exemplo, vou pegar lá a palavra onde. Putz, aqui eu tinha que ter escrito onde. Onde é um elemento importante no texto. O que eu vou fazer? Eu vou... Sabe que nem o Y, assim, eu vou fazer em cima da palavrinha, assim, que nem um Vzinho, que está faltando uma palavra. Sei lá, gente, como é que faz isso? Vamos lá, ó. Eu vou fazer isso, que nem um checklist. Tá, ó, uma palavra aqui, outra aqui. Eu faço isso aqui, ó. Tchum, escrevo a palavrinha aqui e pronto. Sem problema. Não vai puxar a flechinha para escrever lá fora, não. Aliás, gente, não pode ter nenhum rabisquinho, nenhum coraçãozinho, nenhum desenhinho, nada fora da margem. Tá? Nada. Fala, querida. Não, eu acho que vai ser máximo. Então, depende da pergunta. Porque, ó, se for essa, me fale sobre o conceito de infância e criança. Não, o portanto é a conclusão, mas você tem que começar respondendo. Não. Sim. Para fazer as 3? Nossa, quanto? Por que 3h30, né? É o tempo máximo. Então, mas você tem que pensar que são 3 questões e não está escrito dissertativa, está escrito discursiva. Então, se é discursiva, gente, eu posso atingir um máximo de 20 linhas. Mas 30, de jeito nenhum. Gente, só se deu tchutchu na cabeça da VUNESP. Só mesmo. Porque ó, eu trabalho com a VUNESP há pelo menos 15 anos, gente. 15 anos fazendo coisas. Oi. Pode. Isso. Ó, eu considero assim, aí já é um palpite meu, tá? Se ele colocou lá A, B, C, é porque ele quer A, B, C, D separado.
Isso. Eu sei que eu vou ser linchada, mas eu vou ter que dar uma interrompida. Pelo bem maior. Opa. Vocês lembram que eu comentei com vocês que essa aula está sendo gravada e vai ficar disponível para vocês na plataforma. A gente tem um probleminha. Na verdade, não é um problema, mas é um problema se a gente mudar a estrutura. Se torna um problema. Tudo que vocês estão perguntando não sai no áudio por conta da gravação. Então, essa pergunta que é muito importante, eu vou pedir para a Cidinha responder, mas eu vou retomar em nome do Wilson, que fez a pergunta, que ela é muito boa. Na sequência, a gente tem 10 minutos com a Cidinha aqui. Oxi. É uma revisão, e a gente tem coisa pra caramba para fazer. Então, a Cidinha vai falar da parte estrutural, a gente vai voltar a falar de temas quando a gente for aprofundar o conteúdo, tá bom? Então, recuperando aqui a pergunta do Wilson. E outra coisa, se alguém tiver alguma dúvida pontual e está desesperado, de repente, né, tem que ter um benefício de participar ao vivo aqui, na verdade, vocês são convidados especiais. O que a gente organizou? Terminando a aula da Cidinha, vai começar a da Raíssa, e aí vocês têm o benefício de poder conversar com a Cidinha, ela fica ali tomando um cafezinho ainda. Então, quem precisar, de repente, mas eu quero muito saber sobre isso, pode ir, tá bom? Só para a gente poder se organizar aqui. Então, a dúvida do Wilson, para você responder, na questão de ser um estudo de caso, que é você mesmo. O Wilson é o bendito fruto entre as mulheres. Eu vou passar o microfone aqui para ele poder fazer a pergunta de novo, para a gente poder ouvir uma voz forte aqui. Pro, considerando aí a questão do estudo de caso, possivelmente eles vão fazer um cruzamento entre alguma atuação do professor no PEI, né, lá trabalhando com as crianças de 0 a 3 anos, e algum documento. Então, eles podem trazer lá a comanda e colocar cenas A, a B, a C e a D. Por exemplo, para responder a pergunta A, que é o cuidado ao higienizar a criança, que aí a gente tem várias características que podem ser consideradas. Eu respondo essa pergunta A em 15 linhas, com a estrutura de ter conectivo, para dar a entender que é começo, meio e fim? Conectivo sempre sim, Wilson, né? Mas, olha, Wilson, vamos lá. Se tem A, B, C, D, eles vão te dar o limite de linhas. Não serão 15 linhas para A, 15 linhas para B, 15 linhas para C, 15 linhas para D. Não serão, pode ter certeza. Tá? Agora, se ele distinguiu lá, né? Se eles distinguiram A, B, C, D, é porque eles querem que a gente responda o A, o B, o C e o D. Tá? Porque, senão, ele poderia, assim, olha, a partir disso, descreva sobre a questão da higiene, sobre isso, sobre isso, sobre isso. E aí ele ia te apresentar os tópicos e você ia desenvolver num texto só de 15 linhas. Entendeu? Mas não, se ele colocou A, B, C, D, é A, B, C, D. Faz o A, faz o B, faz o C. E aí aquilo entra lá. Não... você vai ter, de repente, A, B, C, D, você tem 15 linhas, mas as 15 linhas para responder A, B, C, D. E aí você vai fazer o quê? De forma muito, muito objetiva. Aliás, gente, tem que ser muito, muito, muito objetivo mesmo. E volto, insisto, gente, responde de cara ao que for perguntado. Use palavrinhas-chave que estão lá no comando, no enunciado, para você colocar na introdução, certo? Faça isso. Não deixe para chegar no final e usar a palavra infância e a palavra criança. E lá antes você fala um monte de coisa e não fala isso. É importante citação? É importante, tá, gente? É importante se você sabe o que você está citando. Então, é importante. Porque são argumentos de autoridade. As citações são, se você fizer, vamos imaginar que tem uma frase que é chave para vocês. Vocês manjam aquela frase muito e é possível utilizar a frase no texto. Aí você, de acordo com, sei lá, vou jogar aqui, tá? De acordo com Paulo Freire, vírgula, abriu aspas, escreveu a frase, fechou aspas, continua. Isso se você lembra da frase inteira. Se você não lembra, mas você sabe que é do Paulo Freire,
Então, você vai lá. De acordo com Paulo Freire, vírgula, o conhecimento de mundo sempre chega antes do conhecimento da palavra adquirido nas escolas. Antes do conhecimento das letras, sei lá como é que é. Mas você vai usar o quê? A sua fala para transcrever o pensamento de alguém. Aí não tem aspas. Certo, gente? Com aspas se chama citação direta, sem aspas, citação indireta. Tudo bem? Se tiver, gente, de acordo com os documentos orientadores, de acordo com, o que mais? Currículo da cidade, né? Bom, essa parte aí, quem manja é a Natália, eu só entendo de escrever. Tá? E aí alguém me perguntou ontem, num outro lugar que eu estive, se as pessoas que corrigem, todas conhecem todos os documentos. Gente, não necessariamente. A gente não é burro, primeiro começa por aí, né? A gente já tem um tempo de vida. Você começa a ler, você percebe se existe uma lógica entre as ideias apresentadas, e se você imaginar que a prefeitura está apresentando documentos maravilhosos, tudo para um mundo melhor, se você falar uma coisa feia ali, eu vou desconfiar. E aí eu vou pesquisar. Mas, do contrário, eu vou sempre... Eu entendo os conceitos.